E aí, meu povo, essa semana eu coloquei aqui a caixinha de perguntas e uma pessoa perguntou para mim o que é que eu achava do SUS, né? E eu respondi que o que eu acho do SUS é o mesmo que eu acho de toda coisa pública. Tem que privatizar. E obviamente que essa é uma resposta que gera muita polêmica, mas mais do que isso, essa resposta também gerou muita dúvida. Então muita gente perguntou para mim, ué, Mariana, mas beleza, tudo bem, eu entendo que tem que privatizar algumas coisas, mas saúde, educação, segurança, não, Mariana, isso aí é o Estado que tem que prover. E veja bem, o Estado não tem que prover nada, né? A primeira coisa que você precisa saber é isso. Então, bom, como prometido, vamos conversar hoje sobre privatizações, né? A primeira coisa, e assim, para mim, a mais básica de todas, que a gente precisa entender sobre esse assunto, é uma frase dita por Roberto Campos, o grande Roberto Campos. E ele falou assim: no Brasil, a empresa privada é aquela que é controlada pelo governo e a empresa do governo é aquela que ninguém controla. Bom, pegaram isso aí? Tá, então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Para começar, bem do começo, a gente precisa entender como é que funciona o sistema privado, né? Como é que funciona a empresa privada e como é que funciona uma empresa estatal, uma empresa pública, que é uma empresa gerida pelo governo. Então vamos começar por ela. Uma empresa pública, uma empresa do Estado, ela é uma empresa que opera sem precisar se submeter, presta atenção, ao mecanismo de lucro e prejuízo. O que isso significa? Isso significa que, independentemente do produto, do bem ou do serviço que essa empresa ofereça, se isso não for bem feito, essa empresa não tem prejuízo. Por que que não tem prejuízo? Porque todo o dinheiro dela vem do tesouro. Isso quer dizer que todo o dinheiro dessas empresas que são geridas pelo governo vem do nosso bolsinho, né, dos impostos que são pagos pelos contribuintes. Então, essa é a coisa mais clara para mim com relação à empresa estatal, né? Uma empresa que não se guia pelo sistema de lucro e prejuízo. Logo, se ela tiver prejuízo, ela não está nem aí, porque ela não arca com isso. Se ela tem prejuízo, quem tem que cobrir esse déficit, quem tem que dar esse aporte é o tesouro. E o tesouro somos nós. Sendo assim, meus amores, pensa aqui comigo. Por que é que uma empresa do Estado, uma estatal, ela vai se preocupar em ser eficiente? Por que ela vai se esforçar para ser eficiente se ela sabe que não tem prejuízo se não for? Ela não vai se esforçar. Aí é que tá. Esse tipo de empresa não está sujeita a uma concorrência direta, né? Quer dizer, opera num mercado, entre aspas, que praticamente é um universo paralelo, que não tem concorrência. Não tenho concorrência, então não preciso me preocupar com riscos, né? Não tenho riscos, eu não tenho que assumir prejuízo, eu não tenho que me preocupar com nada. Então, assim, foda-se. Essa é a verdade. Foda-se o consumidor, eu não tô nem aí pra ele. Só eu ofereço isso. Então, assim, só eu posso fazer com que ele tenha aquele produto, aquele serviço, aquele bem. Então, eu não tô nem aí pra ele, porque no final das contas ele vai recorrer a mim. Vocês conseguem perceber a lógica disso? E aí, outro ponto muito importante, que talvez esse seja para mim um dos mais importantes, é o fato de que, por ser estatal e por funcionar do jeito que eu falei que funciona, essas empresas, elas estão sempre submissas aos caprichos do governo naquele momento. Para mim está muito claro que isso é o que abre todas as portas para a corrupção, né? Pensa comigo. Se é uma empresa que é comandada por político, se é uma empresa que não precisa se basear pelo mecanismo de prejuízo e lucro, se é uma empresa que todo o dinheiro dela é infinito, porque ele vem do tesouro, né? Em tese é infinito, porque vem do tesouro. Aí eu pergunto para vocês, por que esse não seria o cenário perfeito para grandes esquemas de corrupção? Por quê? Claro que seria, gente. E é. Olha o que acontece aí com a Petrobras. Dito isto sobre as empresas estatais, como é que funciona uma empresa privada? Bom, a primeira coisa, e para mim a mais básica de todas, que vocês precisam saber sobre as empresas privadas, é que antes de qualquer coisa, elas estão interessadas em lucro. Lucro. Pega aí essa palavra, lucro. Em primeiro lugar vem o lucro. Só que esse lucro, esse tão almejado lucro, ele só ocorre se essas empresas estiverem servindo bem os consumidores.
Se o interesse do consumidor vem em primeiro lugar, se ela atende aquilo que o consumidor procura, então ela tem lucro. Se ela não faz isso, ela não tem. E como o interesse maior dela é o lucro, obviamente que ela vai fazer. Então anotem isso aí, ó, que eu vou falar agora. Na iniciativa privada, o fracasso de uma empresa, ele é punido com os prejuízos, certo? E o sucesso de uma empresa é recompensado com os lucros. Tá bom, Mariana, beleza. Tá, a gente já entendeu. Mas eu quero saber como é que fica preço. Como é que fica preço? Se a gente privatiza, como é que fica preço? Bom, a experiência, né? Toda a experiência que nós temos em outros países, enfim, com esse sistema de privatização, só mostra que quanto mais empresas estiverem naquele mercado concorrendo no mesmo ramo, oferecendo o mesmo produto, o mesmo serviço, mais os preços caem, menores são os preços. Tá bom, mas na prática como é isso? Bom, é o seguinte, você pega uma empresa que tem pouco cliente, né? O que ela faz? Ela baixa o preço para atrair mais cliente, e aí ela atrai mais clientes. Só que as empresas concorrentes, elas olham e falam assim, tá levando os clientes tudo, peraí que agora eu vou baixar o meu preço mais ainda, e os clientes voltam para mim. Então perceba, começa uma guerra aí no mercado de que cada empresa quer oferecer o seu melhor serviço com o menor preço. E sabe quem é que ganha com essa guerra, gente? Sabe quem é que ganha? Nós. A gente é que sai ganhando com isso. Então, enquanto essas empresas estão aí se matando para ver quem oferece o melhor produto com o menor preço, a gente ganha pra caramba, a gente sai ganhando pra caramba. Ó, para pensar e puxa aí na memória o comercial de um Carrefour da vida, ou de um supermercado Extra, de um Pão de Açúcar. Já reparou que no final de toda a inserção eles falam assim, cobrimos o menor preço, ou então, oferecemos o melhor produto ou o seu dinheiro de volta? Gente, isso é fantástico, Isso tudo é para não perder o cliente, porque se perder o cliente eles estão fritos. Então assim, o mercado é um negócio incrível. Olha, eu me arrepio quando eu falo do mercado, sério. Aí você pega toda essa maravilha que eu falei agora e soma isso ao fato de que quanto mais empresas a gente tem, mais emprego disponível a gente tem. Quanto mais emprego a gente tem, mais movimentação na economia. E quanto mais é movimentação na economia, mais qualidade de vida. É fantástico, sério. Eu me emociono. Beleza, Mariana, beleza. Até aí eu entendi. De fato, as empresas privadas parecem funcionar bem melhor do que as empresas do governo, as empresas estatais. Tá, mas se a gente privatizar tudo, se a gente privatizar o que a gente tem, e as pessoas passarem a ter que pagar por um serviço, por um produto, por um bem, como é que fica o acesso das pessoas mais pobres a isso? Como é que o pobre vai pagar por isso? Gente, o pobre já paga. A maior ilusão que existe é essa de que é público, gratuito e de qualidade. Gente, não é gratuito. Nada é gratuito. Não existe almoço grátis. É sério, eu sei que é clichê falar isso aqui, né? Mas não existe, você paga por tudo, né? Então, assim, coloquem isso na cabecinha de vocês, nada vem de graça. O SUS, que foi a questão que eu falei aí, ele já é pago, né? O pobre paga pelo SUS, ele paga através dos impostos, né? Ele é um contribuinte. Então, assim, tudo isso, né? Todas essas coisas que são públicas, elas saem do nosso bolso, elas são custeadas com o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos. A diferença é que, sendo esses serviços oferecidos pelo Estado, a gente vai pagar por uma coisa que não funciona, né? E a gente sabe que não funciona. Me diga aí uma empresa pública, um órgão ou qualquer coisa que seja do governo que funcione perfeitamente. Gente, não funciona. E não funciona pelas razões que eu já falei anteriormente. Agora, se a gente paga a iniciativa privada, a gente vai pagar por uma coisa que está funcionando. Mariana, tudo bem, mas tem uma empresa lá, aquela empresa lá, que é uma porcaria, né? Privada, mas é uma porcaria. Que bom que existem empresas privadas que são ruins, porque sabe o que isso acontece? Sabe o que acontece com isso? Você tem a liberdade de não consumir mais daquela empresa, de não pagar mais
para aquela empresa. Você agora vai atrás de outra empresa que ofereça o mesmo produto, o mesmo serviço e por um preço ainda menor. É o que eu falei, gente. É a liberdade de escolha. Isso é o que a privatização dá pra gente, que o monopólio do Estado não dá. A gente poder escolher o que a gente quer consumir e de quem a gente quer consumir. Essa ideia de que privatizar vai prejudicar o pobre, isso é uma puta falácia econômica. Uma vez eu li em algum lugar que eu não vou lembrar agora qual foi, que apesar das burocracias, né, apesar dos altos impostos, apesar de tantas regulamentações e das barreiras que a gente tem contra as importações, por exemplo, não existe no Brasil nenhuma empresa que fabrique televisão, que fabrique geladeira, que fabrique micro-ondas, que seja do Estado. Todos esses produtos são oferecidos por empresas da iniciativa privada. E por que eu estou falando isso? Porque, por outro lado, serviços que são essenciais, né, como água, coleta de lixo, esgoto, eles são oferecidos pelo Estado, somente pelo Estado, protegido de qualquer concorrência, né? E aí eu faço a pergunta para vocês. Você paga por ele, certo? Que é o caso das TVs, micro-ondas, smartphone, enfim. E o outro, que é o lixo, a coleta de lixo, a água, o esgoto, é público. Você, teoricamente, não paga por ele. Tá. A pergunta é, qual desses dois arranjos vocês acham que o pobre tem mais acesso? Qual? Vocês acham que o pobre ele tem mais acesso à TV e à geladeira ou ao esgoto? Essa pesquisa aqui, ó, ela responde essa pergunta para vocês. Então, enquanto a gente fica aqui se debruçando nessa discussão de que é porque o pobre não vai ter acesso, porque o pobre não vai poder pagar, porque o pobre não sei o quê, o pobre segue comprando, gente. O pobre tá comprando smartphone, tá comprando TV, tá comprando geladeira, tá comprando micro-ondas, mas ele não tem acesso a esgoto, entendeu? Eles não têm acesso a uma coleta de lixo decente, porque eles não podem pagar por isso, porque é um monopólio do Estado. Perceba, o pobre consegue obter bens e serviços que são oferecidos pela iniciativa privada, mas ele não consegue obter nenhum serviço que é oferecido pelo governo, né? Não consegue. Tá claro isso pra vocês? Então, gente, nossa senhora, esse cabelo aqui, tô parecendo uma Janaína Pascoal, né, menina? Mas então, concluindo, né, e recapitulando o que a gente já falou aqui, empresa estatal significa maior poder nas mãos da classe política, mais corrupção, menos concorrência, menos opção para o cidadão, certo? E empresa privada é mais eficiente, se estiver operando no mercado sem nenhuma barreira, ela consegue oferecer o melhor produto e o melhor serviço pelo menor preço, né? Porque, enfim, ela trabalha em função da concorrência, né? Daquele mecanismo de lucro e prejuízo que eu falei. Então, assim, eu acho que ficou muito claro a importância da gente privatizar, da gente abrir o mercado, né? Da gente dar oportunidade para que a iniciativa privada cuide dessas empresas, já que o Estado não consegue fazer isso, né? Já que o Estado é incapaz de gerir qualquer coisa de forma eficiente. Beleza, Mariana, ficou muito claro, realmente. Agora, ouvindo tudo isso, eu acho sim que privatizar é a saída, né? É a saída mais saudável que a gente tem. Mas por que as pessoas ainda têm tanto medo de falar sobre privatização? Por que isso ainda é um tabu? Gente, isso acontece porque, infelizmente, e aí eu falo isso com muito pesar, privatização ainda é um debate ideológico e não uma coisa pragmática, né? As pessoas ainda olham para isso com uma visão muito ideológica e não uma visão objetiva. Então, assim, em vez de parar para pensar de que forma isso ajudaria, né, a economia, enfim, a sociedade, as pessoas ficam presas naquela coisa de porque vai entregar as nossas empresas para os empresários do mal, que vão acabar com elas. E o pobre, menino, o pobre não vai poder pagar uma conta de luz, coitado do pobre. Então, assim, o pessoal fica nessa picuinha ideológica, política ainda, e não para pensar de forma objetiva, de forma prática.
básica, né? O Estado, gente, vamos lá. O Estado consegue oferecer um serviço bom, eficiente e de qualidade, sem corrupção? Não, ele não consegue fazer isso, ele não tem capacidade e nem interesse em fazer isso. Então, gente, entrega para a iniciativa privada, sabe? Deixa que a iniciativa privada tome conta de uma coisa que o Estado já mostrou que é incapaz de tomar. Isso é uma chance que a gente está dando para a gente ver que, na verdade, colocar toda a responsabilidade de tudo na mão do Estado só prejudica a gente mesmo, no final das contas. Então é isso. Vamos privatizar, gente. Privatiza sem medo, sem tabu, sem essa visão partidária da coisa de, é porque o empresário... Não, gente, vamos ser práticos, vamos ser objetivo. Tá funcionando do jeito que tá? Não. Qual é a solução? É privatizar? Então vamos lá. Privatiza. Rocha o nó. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o assunto e qualquer coisa, tamo aí. Beijo.